Fala galera, o Hotmart Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir. Por que ser produtivo se tornou impossível? Se tornou impossível? Criador aqui, Léo Xavier, fez esse vídeo aqui. Vamos reagir, vamos dar a nossa opinião aqui sobre esse assunto e ver o que a gente pode agregar falando sobre tudo isso. Já vou aqui me inscrever. Ah não, já sou inscrito nesse canal. Verdade, eu já reagi a outro vídeo dele. Então vamos ver aqui a opinião dele sobre esse assunto, beleza? Abandone seus maus hábitos, estabeleça metas, mantenha-se motivado, crie, seja produtivo, ganhe dinheiro, mas seja humilde, sonhe alto, mas viva devagar, esteja presente, cure traumas, seja consciente. E se você conseguir fazer tudo isso, acho que isso ainda não é o suficiente, você ainda precisa melhorar um pouco. Mas aí, como é que você se sente? Uma bosta. Boa introdução, hein? Boa introdução. Uma dica para você, já começando aqui o vídeo, é justamente fazer uma introdução que as pessoas elas tenham a sensação de que o vídeo já começou no autoplay. Ou seja, quando ele começa a colocar elementos como palavras, essas trocas de imagem rápidas aqui na tela, antes dos primeiros 20 segundos, quando a pessoa está lá passando na For You e ela não clica no vídeo ainda, mas ela deixa parado no vídeo que ela tá assistindo, a thumb sai e o autoplay começa. Então, quando começa a passar todos esses elementos, ela tem a sensação de, ei, o vídeo já começou, peraí, eu quero saber o que esse cara tá falando. E clica, entendeu? Muito melhor do que tu ter uma thumb e tudo mais, e os primeiros 20 segundos do seu vídeo ser uma parada um pouco pausado. Entendeu? Pausado ou parado. Enfim, um conteúdo mais estático. E ela não ter a sensação de que, ei, peraí, o vídeo já começou, eu tenho que clicar. Entendeu? Acho que faz sentido para vocês. Parece que a produtividade e o desenvolvimento pessoal se tornaram as grandes virtudes da nossa época. Buscar sempre produzir mais, ser mais. Só que isso pode ter consequências devastadoras para a sua saúde física e mental. Eu sei que é difícil não... Porque por um lado a gente vê uma galera aí que com 25 anos já é multimilionária, já tem 1 milhão de seguidores, já tem carro, casa e a porra toda, aí tu fica olhando e falando, caramba, eu sou um merda, meu irmão. Tipo, pô, eu ainda não conquistei nada. Eu, por exemplo, eu já moro sozinho na minha casa, vivo aqui da criação, produção de conteúdo, mas e as outras pessoas que não estão nesse nicho, nessa bolha, elas olham de fora e falam, caramba, mano, como assim, tá certo isso? Não cair nessa tentação de ser melhor e mais produtivo, porque essa nossa sede incessante por produtividade, desenvolvimento pessoal, é a razão de tantos luxos que a gente tem hoje em dia. Comida acessível, energia elétrica, celular, internet. A produtividade, ela não é inerentemente ruim. Na verdade, o trabalho pode ser imensamente gratificante. O problema é quando a nossa autoestima e a nossa vida passam a depender do quão produtivo a gente é. Então como que a gente pode repensar o que é o desenvolvimento pessoal e a produtividade? Para responder isso, o primeiro passo é entender como a gente chegou aqui. Tudo começa com dinheiro, claro. Peraí, o fascínio pela... Entender como a gente chegou aqui. O fascínio pela produtividade, parte 1. Tudo começa com dinheiro, claro, né? Afinal, você não toma Red Bull com Ritalina de noite pra ficar felizinho em casa. Mas seria muito fácil eu chegar aqui e culpar o capitalismo malvadão e tal. Só que eu acho que é muito simplista isso. Porque seria a mesma coisa que eu culpar, um avião caiu por causa da gravidade. Claro. Né? Se tivesse gravidade, o avião tava voando ali. Mas não é só isso. Rapaz, existem mais aviões no fundo do mar do que navios no céu. Já parou pra pensar nisso? As raízes da nossa obsessão por produtividade vêm de muito tempo atrás. Durante a Revolução Industrial, a eficiência dos sistemas aumentou. A agricultura moderna, as linhas de montagem nas fábricas. Só que na década de 60, a mão de obra saiu da indústria e começou a migrar para os escritórios, que é mais ou menos como a gente vive hoje em dia. E é aqui que o problema começou. Nos escritórios, a gente deixou de focar em aumentar a produtividade dos sistemas e passou a focar em fazer o funcionário render mais. Ou seja, o fardo de melhorar a produção saiu da organização do sistema e passou para o indivíduo. Porque se você para pensar, o Henry Ford, por exemplo, ele investiu uma tonelada de dinheiro, de tempo, de recursos para desenvolver novas ferramentas, novos métodos de produção, nova infraestrutura. Mas hoje, quando uma empresa contrata alguém, ela não espera que aqui tem um sistema perfeito, você vai entrar e operar dentro desse sistema. Ou então você vai melhorar um pouquinho esse sistema. Não, as empresas contratam as pessoas esperando que elas tragam a solução para os problemas da empresa. Porque agora, a responsabilidade de ser produtivo é da pessoa. E poxa, claro que você pode trabalhar mais. Isso aí vai aumentar cada vez mais com o passar do tempo, já que as inteligências artificiais são capazes de realizar quaisquer tarefas que você deseje realizar.
Elas fazem vídeo, elas fazem imagem, elas criam áudio, elas criam cenários, elas melhoram os textos, elas escrevem os textos. E isso vai dar brecha para nós, seres humanos, sermos capazes de voltar a nossa atenção para o lado criativo da coisa. Por exemplo, criação e produção de conteúdo para uma rede social, você vai ficar muito mais com a parte de pensar sobre como fazer melhores vídeos, como otimizar a produção para que o vídeo ele seja muito mais artístico do que simplesmente passar a maior parte do teu tempo escrevendo um roteiro ou a maior parte do seu tempo editando um vídeo. Entende? É só você ir na prestação de teatro da sua filha. Mas é claro que você pode terminar esse relatório para amanhã. É só trabalhar enquanto você almoça. E aí, cada vez mais, a gente sacrifica a nossa vida pessoal para ser mais produtivo no trabalho. Eu sei que isso é muito difícil de lidar, porque no Brasil, por exemplo, as pessoas dependem do trabalho. Tem gente que não pode ficar desempregada por um mês, que fudeu. E não entenda mal, produtividade é uma coisa boa. E trabalhar com outras pessoas com um objetivo único e atingir esse objetivo é uma sensação maravilhosa. Mas permitir que a produtividade tome conta das nossas vidas é burrice. Porque, na verdade, a gente vai estar correndo sem sair do lugar. Meu amigo, isso daqui para quem é do nicho de marketing digital, para quem é do nicho de ser influencer, nicho de criação e produção de conteúdo, é a normalidade. Deixar um pouco de viver todas as experiências que você poderia viver para, de fato, focar a sua atenção em produzir mais conteúdo, produzir mais vídeos, pensar em melhores conteúdos para serem postados na rede social, tá ligado? Eu acho que isso aqui é a regra e não a exceção. A exceção é quem já tem a vida muito bem estabelecida, com o conteúdo que produz, com os patrocinadores, com as fontes de renda entrando e pode se dar ao luxo de não produzir com tanta agilidade, produzir com tanta, digamos que, frequência, porque de fato já tem uma estabilidade, entende? Não estou criticando ele, mas pensando aqui sobre o assunto. Acho que foi bem no comecinho da pandemia que eu descobri esse mundo do desenvolvimento pessoal. E aí, como todo mundo naquela época, eu ficava horas e horas no YouTube consumindo conteúdos. E eu fiquei fascinado por essa produtividade, desenvolvimento pessoal. Eu achava que isso era a cura de todos os meus problemas. E aí eu comecei a pensar, vou criar conteúdo também. Vou fazer um canal no YouTube, começar a falar de produtividade, passar essas dicas pro pessoal e vai ser muito louco. E eu não fiz nada. Eu acho que você também já passou por isso, né? É o que eu gosto de chamar de procrastinação perfeccionista. Eu me convenci que eu tinha que ser mais confiante, ser mais informado, mais estável emocionalmente, estar mais preparado. Pra aí sim eu poder ir atrás do que eu queria, dar o primeiro passo. Isso vai ser o primeiro passo perfeito, ideal. Isso não existe. A gente, quando consome esse tipo de conteúdo, muitas vezes acaba caindo nesse ciclo de que a gente só consome e não faz nada. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente vê um vídeo, a gente fica empolgado, a gente compra uma agenda nova, uma caneta diferentona, pega um aplicativo, monta uma listinha de tarefas maravilhosa. Isso já dá a sensação de que a gente avançou, de que a gente melhorou a nossa vida. De que a gente melhorou a nossa vida, de que a gente é um sobre-humano. Esse discurso, ele vende muito nesse nicho de produtividade. Esse lance de que você é a média das pessoas que você convive, você faz parte do 1%, você é um sobre-humano, você é um outlier. Rapaz, que loucura é essa, pô? Você quer ser mais produtivo? Acorde 5 horas da manhã, coloque a sua cara num balde de gelo, vá pra academia, leia 5 livros, faça 200 flexões. Meu irmão, tu quer ser mais produtivo? A primeira coisa que tem que se perguntar é por quê? Por que tu quer ser mais produtivo? Qual é o motivo que te faz acordar às 5 horas da manhã para fazer esse bando de loucura? Muitos desses influenciadores, eles fazem tudo isso porque esse é o estilo de vida deles. Eles ganham dinheiro para acordar cedo e postar esse lifestyle. Não porque, de fato, eles vão o quê? Gravar mais vídeos. Eles vão gravar mais vídeos que eu falo, produzir mais conteúdo aqui na rede social. Você entende o que eu quero falar com tudo isso? Por exemplo, eu não acordo 5 horas da manhã. Porque eu tenho muito bem estabelecido que se eu quero produzir mais, isso é uma parada que, pra mim, funciona bastante. Eu quero produzir mais vídeos? Então, meu amigo, o que vai fazer eu produzir mais conteúdo é justamente pensar sobre isso, estudar e colocar em prática, gravando conteúdo, delegando as funções da edição e tudo mais. E não necessariamente acordar às 5 horas da manhã, botar a cara lá numa bandeja com água gelada e correr 5 quilômetros. Mas isso libera uma ocitocina, dopamina, não sei o que mais, e vários hormônios que... Meu irmão, tu quer ser mais produtivo?
Vou te dar um segredo. Pegue seu trabalho e produza mais. Rapaz, o genial, hein? Caramba, esse é o 7º segredo da produtividade? Rapaz, não sei se é o 7º, mas é o que eu aplico em primeiro. A gente não quer necessariamente fazer o trabalho para avançar a nossa vida de verdade. Então só ter um caderninho novo, a lista de tarefas bonitinha, já é o suficiente. Porque o que a gente busca, na verdade, é diminuir a dor que a gente sente. Hoje, nas redes sociais, tem uma pressão constante para você ser o melhor. Você tem que saber tudo de história, geografia, política, economia, religião, maternidade. Num mundo onde o seu Ryan Santos, o nosso filósofo, sociólogo. valor é o quão maravilhoso sua vida aparenta ser, é muito fácil sentir que você tá ficando para trás. E aí vem 300 pessoas oferecendo soluções para você. Ah, você vai fazer. Claro que tu tá ficando para trás. Tu olha lá na rede social, vários influenciadores que acordaram 5 horas da manhã, fizeram caminhada, fizeram isso, fizeram aquilo outro. Tu olha assim, rapaz, que loucura é essa, pô? Acordei aqui 7 horas da manhã, 8 horas. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Não faz sentido, tá ligado? Mas não faz sentido não é porque aquela pessoa tá fazendo aquilo enquanto você não. É porque você não tem bem estabelecido. Porque você deve ser mais produtivo no seu trabalho, criando vídeos para internet, mais produtivo, sei lá, trabalhando em uma loja, se é o seu caso, mais produtivo para quê? Entende? Esse curso com a rotina matinal X que vai mudar a sua vida. Se você aprender essa técnica japonesa de memorização e escrita, sua vida vai mudar. Como se a gente pudesse resolver problemas complexos com soluções tão simples assim. E a mesma coisa vale para o mundo dos investimentos. Porque se você ficar buscando o preço perfeito, com o ativo perfeito, você ter um maior retorno sobre o seu investimento naquele momento exato, tem grande chance de você se decepcionar. E é por isso que o MB veio nesse vídeo te mostrar a importância de diversificar os seus investimentos. A gente sabe que dá o MB, se quiser patrocinar o nosso canal aí, MB é uma sigla que um dos meus personagens no outro canal principal utiliza, aqui no caso é o Mark Banner. Mas enfim, fora essa curiosidade aí, se alguém quiser patrocinar o canal aí, fique à vontade. Fala nisso, aproveitar esse momento aqui para deixar aquele like monstro e me inscrever no canal. Ah, eu já deixei, velho. Tá aí. Com a depressão. E eu fiquei obcecado para alcançar uma vida perfeita. Otimizar tudo que eu podia, cada mínimo detalhe, para poder alcançar um nirvana, um novo estado de existência na Terra. Então eu testei de tudo. Banho gelado, yoga, meditação, pilates, tudo que você imaginar. Obviamente, muitas dessas coisas não adiantaram de nada. Eu parei de fazer. Mas uma coisa que eu aprendi é que se você entra nessa noia de otimizar tudo a sua vida, literalmente sua vida vira uma lista de tarefas. Começava. E isso aqui é bem louco, porque quando você fica nessa noia, nessa paranoia de todo tempo ter que otimizar a sua vida para ter os melhores resultados, você fica o quê? Começando a pensar no futuro. E quando você começa a pensar muito no futuro, você deixa a ansiedade entrar na sua vida. É o que acontece com muitos desses influencers que têm esse estilo de vida, de produtividade, disso e daquilo. A depressão, ela entra no outro ponto, que é justamente você ficar apegado às coisas que estão no passado. Então, quando você pega e começa a querer ficar muito produtivo, muito produtivo, com toda essa loucura, você se torna ansioso. Quando você começa a ficar preso nesses sentimentos, nessas memórias do passado, de um passado que você não conseguiu resolver as coisas da sua vida, você entra em depressão. E você nunca consegue se tornar presente, vivendo o agora. Eu ficava ansioso quando chegava no fim do dia, eu não tinha cumprido tudo que eu tinha que fazer. Como se a vida fosse isso. Ticar um quadradinho numa folha de papel. E o pior é quanto mais você muda, quanto mais você se aprimora, mais coisas erradas você percebe em si mesmo. Isso que é o mais bizarro. Eu comecei a perceber que eu não tava querendo melhorar como pessoa porque eu me amava. Eu queria ter uma vida melhor. É porque eu era extremamente inseguro, triste. Eu não gostava de como eu era. Eu sei que talvez pareça pouco, mas é uma grande diferença. Eu sei que a busca por ser mais produtivo, por desenvolvimento pessoal, muitas vezes começa por uma dor que você sente, uma insatisfação. E a gente acredita que a gente tá quebrado, que a gente não merece. E que se por um milagre a gente conseguir se consertar, a dor vai embora. Mas tentar se consertar, mirando em ser perfeito, só vai te causar decepção. E essa é a grande armadilha que a gente acaba caindo. Isso acontece porque o seu comportamento ele é um reflexo daquilo que você tem aqui na sua mente. Eu já falei isso em outro vídeo, em outro react. A sua mente ela funciona como uma empresa. O comportamento ele está no nível mais baixo. Ele é só o servente, aquele que executa aquilo que você quer em uma obra. A mente, ela vem como o cara que dá as ordens lá de cima, lá do topo da empresa. E
essas ordens têm uma outra camada que, no caso, são as suas crenças, são uma experiência tanto negativa quanto positiva que você teve relacionado a algum assunto na sua vida. Ah, cara, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ir para academia, eu decido ir, mas toda vez que eu vou lá, passa uma semana, pô, não estou indo mais porque, sei lá, é muito difícil praticar exercício físico. Esse é o seu comportamento, mas a ordem ela tá vindo de cima, que no caso é a sua mente. O que você tem que fazer para melhorar tudo isso é justamente alinhar o seu comportamento com a sua mente, com as crenças que você tem relacionadas àquele assunto. Por exemplo, eu não estou conseguindo ir para academia porque eu me sinto assim, muito gordo, muito magro, mas isso na verdade teve a ver com alguma experiência, que alguém te falou que você não iria conseguir emagrecer, que alguém zoou você por ser muito magro ou por ser muito gordo, e tudo isso está criando uma experiência negativa que está limitando o seu comportamento. Então, toda vez que você volta lá nessas crenças e entende que elas não são quem você é de fato, mas sim foi uma experiência negativa relacionada ao seu corpo, você entende isso e ressignifica, a sua mente ela começa a trabalhar de outra forma, enviando, digamos que, essa crença, essa nova crença, essa crença positiva para a mente aqui e falando, beleza, cara, aquilo tudo aconteceu, mas não é quem eu sou, ou quem eu decido ser. Eu decido ser uma pessoa mais forte, uma pessoa que é mais saudável, e o meu comportamento tem que ser alinhado com tudo isso. E aí você vai criando experiências positivas relacionadas a esse novo comportamento, que no caso é ir para academia e sentir aquela satisfação em estar olhando o resultado, de ficar mais forte, de ter uma alimentação mais saudável, e agora eu consigo produzir melhor, eu consigo praticar exercício na praia e eu me sinto bem, entende? É extremamente fácil transformar sua autoestima em produtividade. Você faz uma lista de tarefas, cumpre tudo, pô, meu dia foi demais, eu tô demais, sou um monstro sagrado. O problema é quando você não cumpre a sua lista. Ou quando você cumpre vários desses desafios, mas, pô, tem um desafio que você não cumpriu e você olha e fala, caramba, eu sou um merda, meu irmão. Tem 10 desafios lá, tem 10 pontos numa lista de tarefas. Você cumpre 9, um você não cumpre, pô, sou merda. Isso aí tem muito a ver com aquela crença do merecimento, com aquela crença dos teus pais olhando as tuas notas na escola e falando assim, pô, tu chega em casa animado e fala, mãe, eu tirei um 8 na prova. Quando, na verdade, a maioria dos teus amigos lá da escola, eles tiraram 6, 7, então você se destacou. Mas aí os teus pais, eles olham e falam, 8? Só isso? Não fez mais do que a sua obrigação. E você tem essa experiência negativa como algo que, pô, eu não sou o suficiente. Pô, eu poderia ter feito melhor isso, aquilo, e não consegue se alegrar, não consegue ter uma experiência positiva relacionada a isso que você viveu. Então, quando você é mais velho e faz várias tarefas para você cumprir, e dessas 10 tarefas você cumpriu só 9, só 8, você sente aquela insatisfação, mesmo tendo um resultado bem legal, um resultado que te tornou mais produtivo. Entende? Que aí você sente um fracasso, um preguiçoso. Você trabalhou o dia inteiro, ficou exausto, você chega em casa, você só consegue rolar o celular e ver Opa! Netflix. E aí você sente um lixo. Ah, porque hoje eu não consegui ler 30 páginas de um livro, só consegui ler 5, sou um fracassado. Presta atenção numa coisa, se você determinar a sua autoestima pelo quanto você faz, você sempre vai se sentir um inútil, um preguiçoso. Porque sempre vai ter alguma coisa a mais que você poderia ter feito, entendeu? É uma escalada sem fim. E aí... Sempre. Ah, hoje eu não consegui dar 100%, eu só fui 85%, mas... Outro dia, semana passada, consegui fazer 110, 120% do que eu conseguiria entregar naquele dia. É assim que funciona, pô. Um dia tu produz isso, outro dia tu produz isso, e é um ciclo infinito. E você passa menos tempo com as pessoas que você ama porque você tem que fazer suas coisas. E aí você começa a tomar café e energético de noite pra ficar mais produtivo, fazer suas coisas, e aí tem que tomar remédio pra dormir depois. Olha a maluquice. Tocar violão, série, leitura, qualquer hobby que você tenha. As coisas que você gosta de fazer? Não, isso não. Tem que sacrificar para ser mais produtivo, produzir mais. Com isso, a alegria na sua rotina vai diminuindo. Você está sempre pressionado, estressado, com o coração palpitando a ponto de explodir. Mas, pelo menos sua lista de tarefas está toda bonitinha. Esse negócio prega que você tem que estar sempre trabalhando, e dormir é depois. Dormir você dorme quando você estiver velho. O cansaço, ele é um sinal do seu corpo que você precisa parar, descansar, dormir. O mais bizarro é que assim, se você tiver um tempo real para descansar,
Isso aqui é muito importante. Cedo ou tarde, o teu corpo ele vai te dar sinais de que você precisa descansar. Se você negligenciar isso aí, ele vai arrumar um jeito de te parar. Ele vai arrumar um jeito de te parar. Foi à toa que ano passado aí tive burnout. Aí eu falei, mano, burnout é o meu ovo, tá ligado? Eu vou conseguir produzir tudo. Toma outro burnout, tá ligado? E se tu não parar pra tirar um tempo e descansar e falar, mano, beleza, relaxa, entendi aqui a mensagem que meu corpo me deu. Aí vem doença, aí vem outras paradas que vão fazer tu falar assim, rapaz, ó, talvez esse lance de ser mega produtivo, talvez só isso não seja suficiente. Talvez eu tenha que cuidar um pouco aqui do meu corpo, talvez eu tenha que cuidar um pouco aqui dos relacionamentos que eu tenho na minha vida, tá ligado? Dormir bem, você vai ser muito mais produtivo nas horas que você estiver acordado. Então, uma ideia é essa. Vamos reestruturar o conceito de desenvolvimento pessoal e produtividade, não só focando no quanto estamos gerando para o mundo, mas no quanto estamos gerando para nós. Óbvio que seria muito fácil eu chegar aqui e falar, só você trabalhar menos. Como se a gente conseguisse fazer isso aqui. Estamos falando do Brasil, gente. Do Brasil. Óbvio que Tá de sacanagem, xerife. É o brincalhão. Fala isso aí de produzir menos no nicho de criação de conteúdo, no nicho de influencer, no nicho de marketing digital. Meu amigo, isso aqui é uma parada bem louca, porque por um lado tu tem que ser muito produtivo, só que por outro tu já tá assim no teu limite, e aí tem a pressão social da galera que te acompanha, e aí tu fica aqui pra enlouquecer, pô. Pra enlouquecer. que essa não é a realidade para a maior parte das pessoas. E também não adianta esse negócio, não, é só você relaxar um pouquinho mais. Como se, tipo, uma mãe solteira com 3 filhos em casa, que tem 2 empregos, uma hora para ir, uma hora para voltar ao trabalho. Ela tem tempo de fazer caminhada no parque de manhã? Não tem, né? Pelo amor de Deus. Então o foco não é eliminar o trabalho, mas redefinir o que a gente vê como algo produtivo. As atividades que a gente normalmente categoriza como menos produtiva, tipo relaxar, ler, ver uma série, fazer algum hobby, um crochê, tocar violão, elas podem não produzir nada para o mundo, mas elas podem nos tornar mais felizes. E se a gente não reconhecer quais atividades produtivas que geram já dizia o Karate Kid lá, o Shaolin, o Jibifá. Muito de uma coisa boa faz mal. Então tu tem que ter um tempo pra relaxar. Estressores na gente, faz a gente ficar meio piroquinha da cabeça, isso pode levar a gente não só ao cansaço extremo, um burnout, mas a crise de ansiedade, depressão. E como que a gente evita tudo isso? Pra mim, foi um processo em 2 partes. Desistir e descobrir. Eu comecei, como eu falei pra vocês em outros vídeos, diminuindo meu tempo em redes sociais, parando de ficar tanto tempo no celular. Eu ainda fico bastante no YouTube, parte disso é o meu trabalho, né? Mas eu tento cuidar quanto tempo eu fico mesmo, o que eu tô fazendo dentro da plataforma. Agora, a verdade é que eu continuo vendo vídeo de produtividade, vídeo de desenvolvimento pessoal, vídeo de rotina, mas eu desisti. Eu desisti de ser igual a essas pessoas. Eu desisti de ser a pessoa mais produtiva do mundo. Eu desisti até de ser a minha versão mais produtiva. Mas como que eu fiz isso? Eu descobri que o que a sociedade define como produtividade nem sempre condiz com o que eu quero pra minha vida. Eu descobri. E é muito louco porque, por um lado, ele desistiu de ser mega produtivo nessa galera que ele acompanha, mas ainda assim tem pessoas que olham pra ele e se inspiram. Pro Léo Xavier aqui, nesse vídeo da hora aqui, que tá dando vários insights, olham pra ele e falam, eu queria ser que nem esse cara, produzir um conteúdo que nem ele produz, falar que nem ele fala, assim como tem outra pessoa que olha a pessoa que está olhando ele falando, pô, eu queria ser que nem o fulano. Sempre vai existir isso, mano. É um ciclo da inspiração infinita. Eu tô produzindo conteúdo aqui e, pô, alguém tá olhando aí do outro lado e falando, eu queria falar que nem o Hotmart, com esse conhecimento todo, traçar esses paralelos do jeito que ele fala e tudo mais. Ser produtivo que nem ele. Sempre. Até caiu aqui. Sempre vai existir isso. Também que a vida tem estações. Em algumas a gente vai estar florescendo, crescendo, evoluindo. Em outras a gente vai estar amadurecendo, restabelecendo conceitos, aprendendo com os erros. Em umas a gente vai ficar simplesmente parado, que é o máximo que a gente pode fazer naquele momento. Em outras, infelizmente, a gente vai cair. E tudo bem, faz parte da vida. E o que importa é a gente aproveitar para surfar essas ondas, entender cada momento da nossa vida e aceitar que são parte que torna a gente que a gente é, que torna a vida a maravilha que ela é. Compreendendo isso, que você passa a entender que o desenvolvimento pessoal e a produtividade tem que vir de um lugar de amor próprio e não de ódio por quem você é. Porque se vier de ódio, se vier de insegurança, de tristeza, você vai aceitar qualquer solução que alguém jogar pra você. E muitas vezes essa solução não condiz com o caminho que você quer pra sua vida. Agora, se vem porque você quer o melhor pra sua vida, você coloca os seus valores antes de tomar qualquer decisão. E é claro que vão ter dias que você vai ter que virar à noite pra entregar o relatório no trabalho, vai ter que ficar 20 horas no dia estudando pra um concurso público. Mas isso são momentos da sua vida. São etapas que você tem que fazer isso. Isso não pode ser o normal da sua rotina, porque aí você vai ter que abandonar outras coisas que trazem aquele momento de calorzinho no peito. E é claro que a gente tem muito pra aprender com um monte de youtuber, de tiktoker, de livro de autoajuda, de pessoas do nosso convívio social
que podem ensinar pra gente como sermos mais produtivos e mais eficientes nas coisas que a gente faz. Mas a gente nunca pode se esquecer de nos ouvirmos. Então, da próxima vez que você pular o almoço para ir trabalhar, pensa no que você está produzindo, pra quem e por quê. E veja se isso condiz com o que você quer pra sua vida. E se não condizer, tá tudo bem, é uma fase. Mas você já sabe que ali é uma coisa que talvez você tenha que mudar. E se for, que ótimo, é um dia que você tá fazendo um sacrifício. Mas não... Galera, é sempre esse lance de se encontrar e depois se perder. Se perder, se encontrar. A vida é feita sempre dessas fases. Você tá um pouco mais produtivo, depois você tá um pouco menos produtivo. O lance é você nunca parar, entendeu? Eu sou o Hotmart Rico, deixa eu ver aqui, o link do canal dele vai estar aqui na descrição para você olhar lá, se inscrever, curtir o vídeo dele e falou, beleza?